Hello! Hoje eu tô aqui pra falar sobre minha vida fora dos trilhos. E aí, tudo bem com vocês? Gente, vocês sabem que eu tava muito ansiosa pra ler esse livro. Eu recebi ele no ano passado, da Dark Side Books. E eu tava muito ansiosa porque ele era um livro que, assim, a sinopse tinha me interessado muito. Eu tinha lido um pouco sobre o que as pessoas estavam falando e realmente eu queria muito ler esse livro. E o mais bacana de tudo foi que eu não me decepcionei, porque às vezes quando a gente cria uma expectativa muito grande num livro, né, a gente, ou em qualquer outra coisa, a gente se decepciona, mas nesse caso não aconteceu isso. Na verdade, ele foi muito prazeroso e foi ainda melhor do que eu esperava, eu acho. Bom, esse livro aqui, Minha Vida Fora dos Trilhos, é da Claire Vanderpool. É o primeiro livro dela, é o romance de estreia dela, que foi lançado em 2010, mas na Dark Side Books foi lançado o ano passado, 2017. E ela é a mesma autora do premiado Em Algum Lugar nas Estrelas, que saiu aqui em 2016 também pela Dark Side Books. Opa, tem um gato passando aqui. Que saiu então antes, na verdade, do que Minha Vida Fora dos Trilhos no Brasil, mas esse daqui veio antes, lá fora, como eu falei, em 2010 e aqui 2017. Esse livro é da Dark Side Books, mas ele é do selo Dark Love, que, pra quem não sabe, é um selo só de autoras, só de mulheres, e que os temas dos livros fogem um pouco do terror que a Dark Side está acostumada. Então, pra quem gosta de outros tipos de romance, a Dark Love tem aí drama, tem outras histórias que são sensacionais, entre elas A Guerra que Salvou a Minha Vida, que eu já postei aqui, vou deixar o card pra vocês. Então realmente são autoras sensacionais. Pra situar vocês, eu vou falar um pouquinho então sobre a história de Minha Vida Fora dos Trilhos. Minha Vida Fora dos Trilhos traz a história da Abilene Tucker, que é uma garotinha de 12 anos, que ela viaja ali, ela é meio nômade com o pai dela, e uma hora ela se vê enviada por ele para uma cidade chamada Manifest, no Kansas. Seguinte, a história se passa em 1936, então eu vou trazer um pouco do contexto histórico em que o livro se passa, só para vocês entenderem, mas ela se passa na verdade em dois períodos que eu já vou explicar. Pera aí, vou chegar lá, tô ansiosa. Então ela é enviada pelo pai dela para Manifest, que fica no Kansas, uma cidadezinha pequenininha formada por vários imigrantes. Ela é uma cidade que ainda está em formação, que tem uma mina e que as pessoas dependem da mina como mão de obra para trabalho, para ganhar a vida. Então os donos dos bens, né, das propriedades lá e do consumo são poucos e a maioria da população tem ali que trabalhar para essas poucas pessoas para poder sobreviver na cidade. Chegando em Manifest, a Abilene Tucker, ela fica na casa de um pastor que na verdade não é um pastor, é um dono de um bar, mas que ele tá no lugar do pastor de fato, sei lá quantos anos. E esse cara é o Sherry, que é um cara que pra gente no começo é um pouco assim enigmático, mas que vai se mostrando um personagem que a gente se apaixona também tanto quanto pela Abilene. Um belo dia ele fala pra Abilene ir lá brincar na casinha da árvore e sob o assoalho, né, embaixo da madeira, ela encontra uma caixa de charutos, que inclusive Darkside mandou charutinhos aqui pra gente, não é mesmo? Junto com o livro Mara. Ela acha numa caixa de charutos alguns pertences e algumas cartas de dois jovens que viveram em 1918. Esses jovens são o Jinx e o Ned. E aí o que acontece? Ela vê nessas cartas que o Ned fala sobre um tal Cascavel, que era um espião da época. E ela e mais duas amigas então começam essa caça ao espião em Manifest de 1936 para ver se ele ainda vive lá, quem era ele, se nunca descobriram o que ele estava fazendo ali, se ele fez alguma coisa para a cidade, né? Aquela coisa. Brincadeira de criança, caça ao tesouro, só que nesse caso é a caça ao espião. E aí ela perde a bússola dela que o pai deu para ela e ela vê que tá na casa de uma vidente bem famosa da cidade e ela começa a ir até lá e ouvir as histórias então de 1918. Então a gente começa a acompanhar o presente, que é 1936, e o passado, que é 1918, através das histórias da vidente, que é a senhorita Seri, uma húngara. E uma coisa muito bacana também desse livro, que serve principalmente pra mim, que adoro que sou jornalista, são algumas notícias dos jornais de 1918 que tem ainda a mesma repórter da cidade, que é a Hattie May. Esse livro é só elogios, assim, da minha parte. Sinceramente, era um livro que, como eu falei, eu tava esperando muito pra ler e não me decepcionou, então eu fico muito feliz quando isso acontece. Assim, é um livro que a gente tem que entender o contexto, tem que entender o tema, tem que entender a mensagem pra realmente se apaixonar por ele. No meu ponto de vista, eu acho que quem não gostou muito, tudo bem, às vezes não gosta da escrita, alguma coisa, né? Não se identifica com a história, mas se você capta a mensagem, é muito difícil não gostar do livro, porque ele é um livro lindo, sério. E assim, algumas pessoas, alguns escritores dizem que colocar flashbacks, colocar coisas do passado é uma coisa preguiçosa pra se fazer numa história pra resolver mais fácil os problemas, sabe? Só que nesse livro isso não se aplica. Os flashbacks são muito bem escritos, eles são muito bem colocados e também eles fazem total sentido na forma como eles são colocados para que a história no presente possa acontecer. E a gente vai descobrindo ali as coisas aos pouquinhos e mesmo algumas
resoluções que a gente não achava que iam ter estão lá, e algumas que a gente nem imaginava que era um problema, e que ela explica no final e você fala, putz, como eu não tava esperando isso, sabe? Calma, também não é um livro aquela que o final é surpreendente, não é tão isso, apesar de eu ter me surpreendido com o final, mas é um livro que ele vai se explicando, ele vai ali, ele flui muito bem e ele vai dando as respostas pra gente na medida certa, na medida que a gente tem que saber. Ela não foi nem um pouco ansiosa, ela conseguiu explicar tudo direitinho, numa história contada direitinho. E aí, enquanto a gente acompanha, então, esses dois garotos em 1918, um deles vai pra guerra, então a gente tem que entender mais ou menos o contexto histórico pelo qual os Estados Unidos estavam passando naquela época. Mais ou menos ali de 1846 até 1918 foi uma época em que os Estados Unidos, deslanchou, ele tava numa crescente constante, tanto de se tornar uma potência militar, como também uma grande economia, tá? Então ele tava crescendo muito, e esse também é o período no qual nós temos a Primeira Guerra Mundial, né, 1918. Em 1918, na França, nos campos de batalha da França, os Estados Unidos tiveram um papel muito importante para a vitória dos aliados. Foi assim crucial, eles realmente derrotaram a força de contra-ataque dos alemães no verão de 1918, e a gente acompanhando o Ned, que foi o que foi para a guerra, é muito legal saber desse contexto histórico porque faz total sentido com as cartas que ele envia. Daí a gente tem 1936. O que acontece? Como eu falei, de 1846 a 1918, os Estados Unidos estavam ali, crescendo. Ele continuou crescendo ainda, só que em 1920... Opa, eu quis dizer, na verdade, o ano de 1929, não 1920, né? A gente tem o quê? Quebra da Bolsa de Valores, né? A gente tem a Grande Depressão que vai se formando ali e ela tá bem no auge em 1936. É também o ano em que acontece a 38ª eleição presidencial do país. Então é um ano muito importante em que as coisas realmente estão fervilhando ali nos Estados Unidos. E apesar da história ser fictícia, ela tem vários pontos que são baseados em fatos reais. Por exemplo, Manifest não é uma cidade verdadeira, no Kansas, mas ela é baseada numa cidade real chamada Frontenac. E outras coisas que ela cita também no livro são muito reais. Por exemplo, a Lei Seca de 1917, que já estava atuando em alguns estados, se eu não me engano no Kansas e mais um, e depois se tornou nacional, mas no Kansas ela já estava em vigor. E aí a gente vê realmente que o álcool era proibido e o que uma cidade faz para esconder ali aquilo que eles fazem na ilegalidade, né? Também rolou a gripe espanhola naquela época, ou influenza, que matou muita gente, então ela também cita isso aqui no livro. Então assim, é um antro de informações verídicas colocadas numa história de ficção. Assim, também, se eu não me engano, no fim, na parte da escola, dois personagens têm os nomes dos avós dela, então isso é muito legal. E como eu falei, Manifest era uma cidade formada por imigrantes, se eu não me engano, por mais de 21 imigrantes, 21 países, né? Imigrantes, então realmente condiz muito com a realidade da época. Uma coisa legal que eu sou muito fã e que eu adoro é que em 1936, Les Miserables, né, o filme, na verdade, de 1935, baseado na obra do Victor Hugo, concorreu ao Oscar com 4 indicações, e eu só queria falar isso porque eu acho muito sensacional. E aí, quais foram os ensinamentos, né, as mensagens que eu consegui captar nesse livro? Gente, primeiro é de perdoar a si mesmo. Não adianta as outras pessoas te perdoarem se você não se perdoar, você tem que se perdoar e se dar uma segunda chance também é uma coisa muito importante que esse livro passa. Tentar novamente, se dar uma segunda chance é muito importante para que você possa recomeçar. Então, isso é uma mensagem muito grande, além disso, de encontrar suas próprias raízes, de saber de onde você veio. Tem coisas de amor, de amizade. Gente, eu tô muito empolgada falando desse livro, é sério. Então, assim, não é uma história de uma garotinha de 12 anos que tá passando férias na cidade em que o pai dela viveu em algum momento da vida dele e que ele abandonou ela lá. Não, não é isso. É uma história de aceitação, é uma história de aprendizado, de busca pelo autoconhecimento, de querer saber de onde você veio, querer saber a sua história, do seu pai, de tudo. Então, assim, é um livro lindo. É um livro que eu me apaixonei, que eu altamente recomendo pra vocês, com certeza. E nessa semana do Dia das Mulheres, realmente eu não podia trazer um livro melhor de uma autora, assim, dos dias atuais, que é a Claire Vanderpool, porque ela realmente conquistou o meu coraçãozinho. Pra finalizar sobre a história, eu vou ler aqui uma frase que eu amei, que eu até coloquei, eu acho que na frase do Instagram, que eu postei do livro, que é, quando a gente fala sobre lar, né, sobre de onde a gente veio, é bom lembrar que não está em nenhum mapa, os verdadeiros lugares nunca estão. Eu sei que tem gente que pode não gostar, óbvio, né? Gosto é muito particular, mas eu me apaixonei por esse livro aqui. Então essa é a minha dica de hoje, gente. Minha Vida Fora dos Trilhos, da Claire Vanderpool. Me contem se vocês já leram, se vocês pretendem ler. E é isso. Não esquece de deixar um like se você gostou desse vídeo. Se inscreve aí no canal se você é novo.
e volta sempre, beleza? Um beijo, até a próxima.